Você já ouviu falar de gigantes? Não daqueles das histórias de contos de fadas, mas de seres que, segundo antigos textos e tradições, realmente andaram entre nós. Hoje vamos explorar um dos temas mais fascinantes e misteriosos da história, os Nefilim. De acordo com o livro de Enoque e outros escritos antigos, esses gigantes seriam o resultado da união entre anjos e seres humanos. Mas será que isso é apenas lenda ou tem algo mais por trás? Fique comigo até o fim e vamos mergulhar juntos nessa intrigante teoria que mistura história, mitologia e até conspirações. Bom, tudo começa lá nos tempos antigos, em um período descrito pela Bíblia como os dias de Noé. No livro de Gênesis, há um breve, mas enigmático, relato sobre os filhos de Deus que teriam se aproximado das filhas dos homens e gerado uma descendência em comum. Essas crianças, chamadas de Nefilim, seriam uma raça de gigantes e guerreiros poderosos, descritos como os heróis da antiguidade, homens de renome. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Os Nefilim, segundo muitos estudiosos e teóricos da conspiração, seriam seres híbridos, meio anjos, meio humanos. E essa ideia de filhos de deuses imortais, se pensarmos bem, não é exclusiva da Bíblia. Na mitologia grega, por exemplo, temos figuras como Hércules, que era filho de Zeus e uma mulher humana. Ele, assim como os Nefilim, era descrito como um semideus, um ser com poderes muito além dos humanos comuns. Mas voltando à história dos Nefilim, o que sabemos sobre eles? O relato bíblico é bem breve, mas outros textos, como o livro de Enoque, um escrito apócrifo muito antigo, entram em mais detalhes. Nesse livro, Enoque, que era bisavô de Noé, conta a história de anjos chamados de vigilantes que se rebelaram contra Deus. Esses anjos desceram à terra, tomaram mulheres humanas como esposas, e a partir dessa união, nasceram os Nefilim. Mas esses gigantes não eram exatamente seres benignos. Pelo contrário, Enoque relata que eles se tornaram tiranos sobre a humanidade, trazendo caos e destruição. E é aqui que surge uma questão interessante. Se essas histórias são verdadeiras, o que aconteceu com os Nefilim? Alguns acreditam que eles foram exterminados no grande dilúvio, aquele mesmo dilúvio que Noé sobreviveu com sua arca. Mas existem teorias de que nem todos os Nefilim foram destruídos. Alguns poderiam ter sobrevivido, e há até quem diga que descendentes deles poderiam estar entre nós até hoje. A ideia de gigantes na Terra também não é exclusiva das tradições judaico-cristãs. Muitos outros povos antigos têm lendas sobre seres gigantes. Os sumérios falavam dos Anunnaki, seres divinos que também teriam se misturado com os humanos. Nas tradições nórdicas, temos os Jotun, uma raça de gigantes que habitava a Terra. Na mitologia grega, além de Hércules, também temos os Titãs, que eram literalmente gigantes. Então, será que todas essas histórias têm uma raiz comum? Poderiam elas estar falando da mesma coisa? Agora, se você é do tipo que gosta de teorias da conspiração, vai adorar o que vem a seguir. Há quem acredite que o governo e instituições poderosas sabem mais sobre os Nefilim do que nos contam. Segundo algumas dessas teorias, esqueletos gigantes foram encontrados ao longo da história, mas seus achados teriam sido encobertos ou até mesmo destruídos para evitar que essa verdade viesse à tona. Um dos exemplos mais conhecidos é o caso dos gigantes de Lovelock Cave, em Nevada, nos Estados Unidos. Na década de 1910, foram descobertos ossos humanos muito maiores que o normal, e alguns acreditam que esses ossos pertenciam a gigantes. Outra teoria popular é a de que os Nefilim, ou pelo menos seus descendentes, ainda estão entre nós. Algumas pessoas acreditam que a linhagem dos Nefilim se misturou com a realeza e a elite global, e que isso explicaria o poder e a influência de certas famílias ao longo da história. Essa teoria vai ainda mais longe, sugerindo que esses descendentes mantêm características físicas e habilidades superiores, algo que os diferenciaria do restante da humanidade. Pode parecer loucura, mas há quem acredite firmemente nisso. E, claro, não podemos deixar de mencionar a conexão com os alienígenas. Para alguns teóricos dos antigos astronautas, os anjos que desceram à Terra e se misturaram com os humanos não seriam anjos no sentido espiritual, mas extraterrestres. Nesse caso, os Nefilim seriam o resultado de experiências genéticas conduzidas por seres de outro mundo.
Se você já ouviu falar na teoria dos Anunnaki, essa ideia vai soar familiar. Eles acreditam que esses deuses antigos eram, na verdade, visitantes de outro planeta, e que eles manipularam geneticamente a humanidade para criar uma raça de gigantes ou semideuses. Mas onde tudo isso se encaixa nos dias de hoje? Bom, para alguns, a verdade está oculta em plain sight, ou seja, à vista de todos, mas não percebemos. Alguns monumentos e estruturas antigas, como as pirâmides do Egito ou Stonehenge, teriam sido construídas por ou para esses seres gigantes. E se você já viu algumas dessas estruturas de perto, sabe o quão impressionantes elas são? Seria possível que civilizações antigas, com tecnologia rudimentar, as tenham construído sozinhas. Algumas das evidências mais intrigantes são as misteriosas pegadas gigantes encontradas ao redor do mundo. Existem registros de fósseis de pegadas muito maiores que as de um ser humano comum, sugerindo que, em algum momento, seres de grande estatura caminharam sobre a Terra. Se essas pegadas realmente pertenciam aos Nefilim, ou se são apenas anomalias naturais, é algo que ainda está em debate. Agora, você deve estar se perguntando por que tudo isso seria mantido em segredo. Bom, para algumas pessoas, a ideia de que existiu, ou ainda existe, uma raça de seres híbridos e gigantes não se encaixa nas narrativas tradicionais da história humana. Revelar algo assim poderia abalar crenças religiosas, mexer com o poder das instituições e mudar a forma como entendemos o nosso lugar no universo. Por isso, essas verdades seriam mantidas nas sombras, longe dos olhos do público. Para concluir, há muitos mistérios sobre os Nefilim que permanecem sem resposta. Seriam eles apenas figuras mitológicas, fruto da imaginação de culturas antigas? Ou haveria uma verdade oculta por trás dessas histórias, uma verdade que desafia tudo o que sabemos sobre a humanidade? E o mais importante, será que os Nefilim, ou seus descendentes, ainda estão entre nós? Se você gostou dessa viagem por um dos temas mais intrigantes da história antiga e quer continuar explorando outros mistérios fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos. E, claro, deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha? Será que os Nefilim existiram de verdade? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Até o próximo vídeo.